Artesã produtiva número 12. Meninas, hoje eu venho trazendo um tema aí bem bacana, meninas. Recebi uma mensagem de uma artesã no WhatsApp, ela tava perguntando o seguinte, ela tava fazendo uma peça de crochê ali, lá do canal do YouTube, então ela estava seguindo vídeo aula, meninas. Só que aí ela tava seguindo a videoaula e não estava dando certo a peça dela, tava embabadando, meninas. Vou deixar a imagem aqui do lado, como é que tava ficando para você entender, tava embabadando. E aí ela entrou em contato comigo para pedir ajuda ali, professora, me ajuda aqui, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui ajudar ela, explicar ela. Só de bater o olho, quem é artesã aí, que faz artesanato há muito tempo, que já tem um pouquinho mais de conhecimento aí, sabe que quando acontece isso daqui, que é o embabadamento da peça, que é a peça dá aquelas ondinhas assim, tá vendo? Dessa forma aqui assim, ó. É porque é o excesso de pontos que a peça tem ali. Então, tem muitos pontos além do que necessita ali. Então, às vezes precisa de um, você tá colocando dois. Às vezes precisa de dois, você tá colocando três. E às vezes até além do excesso. Precisa de dois, você tá colocando 4, 5 pontos ali na peça. Aí ela dá essa ondinha. Então, existem duas coisas que acontecem aí. Essa, quando você tá colocando pontos demais, que ela vai formar essa ondinha mesmo na sua peça, assim, vai começar a formar uma ondinha. E quando você tá colocando ponto de menos, tipo, precisa de 2 pontos aqui e eu estou colocando apenas um. A sua peça, ela vai virar tipo um chapéuzinho assim, ela vai começar a fechar e virar um chapéuzinho. Então, para você entender. Então, se tiver dando ondinha, você precisa tirar pontos. Se tiver virando um chapéuzinho, você precisa colocar mais pontos, porque tem muito pouco ponto. E aí, ela tava pedindo ajuda, e eu fui ajudar ela, expliquei isso, que ela tinha que diminuir, ela foi me mandou a foto certinho, eu analisei, mostrei pra ela onde que ela tinha que fazer a diminuição de ponto. Ela estava colocando 3 pontos, eu fui pedir para ela colocar 2 pontos ali, porque tava tendo excesso. Então, cada carreirinha daquela dali, ela tava colocando 3, o que deveria ser 2 ali no caso ali. E aí ela falou, não, tô com dificuldade de fazer essa peça, ela até colocou que vou deixar aqui também para vocês, meninas. E ela falou que ela tava seguindo a videoaula, só que na videoaula da professora deu certo e com ela não deu certo. E é o ensinamento que eu venho trazendo aqui para vocês, meninas. Eu, professor, meninas, gravo vários videoaulas pro meu canal do YouTube, principalmente esses 2 últimos anos eu gravei muitas aulas, meninas. Sabe o que é muitas aulas? Muitas aulas mesmo. Então, várias artesãs entram em contato comigo, elogiam, mas às vezes eu recebo contato de algumas artesãs. Professora, eu fui fazer essa peça sua, mas não deu certo, não ficou bom. E o erro tá na videoaula, meninas, o erro não tá na videoaula. Sabe por quê? Existem 2 quesitos que você tem que aprender ali no crochê, principalmente. Quando você tá fazendo uma peça e não quer dizer que você tá seguindo uma videoaula, o professor falou com você, igual essa peça minha aqui, ela ficou com 70 centímetros mesmo, no tapetinho que eu acabei de fazer, já tem videoaula no YouTube, acabei de postar videoaula no YouTube. Ela tá com 71 centímetros. Quer dizer que você vai fazer e a sua vai ficar exatamente com 71 centímetros? Meninas, às vezes você mesmo fazendo, eu vou fazer 2 peças igual, por exemplo, eu tenho esse tapetinho e esse tapetinho. Supondo que os 2 fossem igual ali. Um pode ficar um pouquinho maior que o outro, 3, 4 centímetros de diferença, você mesmo fazendo uma peça. Então, pode mudar a espessura ali, pode ser assim, o tamanho da sua peça. Por que isso acontece? Que é o que eu falei agora, da espessura. Você utiliza o seu fio, o professor utiliza o fio dele. De uma marca para outra, deixa eu pegar aqui uns barbantes aqui, vamos supor, pegar esses 2 aqui. De uma marca para outra, pode ter uma diferença de espessura de fio, mesmo que você compre. Eu comprei aqui o Barroco número 6 e o Aero Roma número 6. Pode ter uma diferença mínima de espessura que muda muito exatamente você fazer uma peça completa. Se essa daqui for mais fininha um pouquinho e essa daqui for mais grossa um pouquinho, esse tapete que você fizer aqui, ele vai ficar um pouquinho maior e esse daqui vai ficar um pouquinho menor. Então, por isso que às vezes você vai fazer uma videoaula e na videoaula o professor fala, a minha ficou com tanto centímetro, igual essa daqui minha, ficou com 71 centímetros. E aí você faz a sua e a sua muda. Às vezes fica com 68, às vezes fica até mais, pode dizer assim, 76, por exemplo. Por quê? Por isso mesmo, que é explicação para você. Essa espessura do fio que pode mudar de barbante para barbante mesmo. Então, às vezes você pega, você mesmo, às vezes tem o costume de utilizar, já aconteceu várias vezes comigo, eu tenho o costume de utilizar uma marca de barbante, aí às vezes eu vou comprar e eu não encontrei essa marca de barbante ali, eu tive que comprar outra.
Às vezes, por exemplo, eu vou mesmo comprar na internet, às vezes eu acho uma promoção. Eu acabo comprando outra na promoção. E a gente consegue, a gente já tem um costume de estar utilizando aquela marca, e quando a gente pega outro fio, a gente vê, ó, esse daqui parece ser um pouquinho mais fino do que o outro. Então, é isso que acontece. Então, essa é a primeira coisa que você deve aprender, que as peças vão ficar diferentes, porque essa espessura do fio aí muda bastante entre uma marca e outra. E não quer dizer que o barbante 6 vai ser a mesma espessura em todas as marcas. Não, pode mudar um pouquinho ali, ser um pouquinho mais fino do que o outro ali. E outro quesito também muito importante que você deve aprender, que é o segundo quesito ali, é que a tensão do ponto de um artesão para outra muda. Então vamos lá. Fazer crochê não quer dizer que todo mundo vai fazer igual, é como se fosse uma escrita. Todo mundo escreve igual? Não, todo mundo tem a sua letra ali. Então, você pega uma letra de uma pessoa com a letra de outra pessoa, é totalmente diferente. Os pontos da artesã também então são assim. Tem pontos mais folgados, tem pontos mais apertados. Eu mesmo, o meu ponto, ele é muito apertado. O que é que eu faço? Eu faço as minhas peças com a agulha número 4. Então, eu tenho o costume de utilizar a agulha número 4, porque meu ponto é muito apertado. Se eu faço com a agulha 3,5, aqui dentro do ponto alto, eu não consigo nem encaixar a agulha para poder fazer as carreiras de cima. Por isso que eu utilizo a agulha número 4, porque meu ponto é muito apertado. Então, você vai ver isso nas artesãs. Então, cada uma tem a sua tensão de ponto, que é diferente de uma artesã para outra. Então, se o seu ponto é um pouco mais largo, talvez você precise de menos ponto em alguma carreta do que outra artesã que tem o ponto mais apertado. Então, por isso que às vezes você vai fazer alguma peça e a explicação da professora, ela tá fazendo, o dela tá dando certinho, o dela tá bonito, o dela tá ok, mas quando você vai fazer, o seu não fica ok ali no caso. Por isso mesmo, por essa tensão de ponto, que às vezes o ponto dela é diferente do seu ponto. E você vai ter que fazer essas adaptações, meninas. Não é o professor. Imagina se o professor tivesse que adaptar para cada aluno que ele tem ali que vai assistir a videoaula dele, vai ter que criar várias versões. E mesmo assim, como eu disse, cada um tem a sua atenção. É igual a escrita. Você não consegue fazer uma escrita, eu vou escrever igual aquela pessoa. Você não consegue, você tem a sua própria escrita. Você já viu rúbrica, que é o advogado tem muito ali, e aí eles vão escrever ali, que você pode assim, sua identidade ali. Muito difícil você consegue fazer a rúbrica de alguém que escrever o mesmo nomezinho igual ali, identidade. Você não consegue pegar uma identidade de uma pessoa, eu vou escrever igual ela escreveu. Dificilmente você consegue, porque cada pessoa tem a sua escrita. No artesanato é a mesma coisa, fazendo crochê é a mesma coisa. O meu ponto, ele não vai ficar idêntico 100% ao seu. Pode ficar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais fechado, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Porque se eu apertar ele vai ficar um pouquinho menor do que quem deixa um pouquinho mais largo. Então, quem faz seu ponto um pouco mais largo, vai ficar um pouquinho maior. Quem faz seu ponto um pouco mais apertado, vai ficar um pouquinho menor aqui. Por isso que muda o tamanho, tá vendo? Então, meninas, esse vídeo aqui foi mais para trazer isso, meninas. Não quer que você dizer que você vai chegar no YouTube, você vai pegar uma aula do começo ao final e você vai conseguir fazer ela idêntica ao professor. Às vezes você pode seguir o mesmo passo a passo desse professor, do comecinho ao fim, e você vai ter dificuldade de manter igual ele mantém ali, porque cada um tem a sua atenção, o seu jeitinho de fazer, pode ser assim. Vou dar um exemplo nessa peça que estava aqui na mesa, que eu estava gravando o vídeo, vou mostrar ela para você. Esse daqui, meninas, é um joguinho que eu fiz de banheiro da laranjinha. Tem vídeo aula aí no meu canal do YouTube. Meninas, você pode perceber, meninas, olha que gracinha que ficou esse joguinho. Eu apaixonei naquelas laranjinhas ali. Olha que coisa mais linda, meninas. Eu chonei nesse joguinho aqui, olha que coisa mais linda. E algumas artesãs que fizeram essa mesma peça que eu fiz aqui, teve dificuldade, meninas. Elas teve dificuldade. Principalmente nessa parte de laranjinha, nos olhinhos aqui, ó. Foi o que eu mais recebi dificuldade das artesãs. Fez idêntico a eu, ó. Mesmo lugar que eu coloquei a agulha, mesmo lugar que eu saí a agulha, mas mesmo assim, elas tiveram dificuldade de fazer. Outra peça que eu tenho aqui, que as artesãs também tiveram dificuldade, é essa aqui. Deixa eu mostrar. Tô aqui com dois modelinhos para mostrar a vocês. Primeiro, esse modelinho aqui, meninas. Esse modelinho aqui teve a artesã e conseguiu fazer idêntico ao meu. Ficou a coisa mais linda, que é a nossa chaleira aqui, que tem vídeo aula no YouTube também. Mas teve a artesã que mandou foto para mim e falou assim, não tá ficando idêntico ao seu. Estou seguindo o mesmo passo a passo que você e não tá. Por que que umas artesãs conseguem e por que que outras não conseguem? Como eu disse, meninas, é a atenção do ponto de cada um. Isso muda muito de um artesão para outro. Principalmente em peças que tem detalhes assim, tá vendo? Peças que tem detalhes assim, você tem que ser muito
muito idêntico a mim, tipo assim, fazer a sua tensão de ponto ser bem parecida com a minha, o seu jeito de fazer, de arrumar a peça tem que ser bem parecido com o meu, é igual pintura, você consegue ir lá e criar a mesma pintura que outra pessoa idêntica ali, dificilmente, porque a sua forma de pintar é diferente, meninas, no crochê é a mesma coisa, vocês acham que não é qualquer peça ali, é fácil de fazer, qualquer artesão consegue, não é assim, meninas, eu tenho uma peça aqui que não é essa aqui, mas só para dar exemplo para vocês, o jogo de banheiro, se for no meu canal do YouTube, tem ali, que é o jogo de banheiro da abelhinha, meninas. Teve artesã que fez a abelhinha, eu até guardei foto, meninas, ficou a coisa mais linda, parecidinha com a minha, idêntica à minha ali. Mas teve a artesã que fez o dela e a abelhinha ficou muito feia, meninas, muito feinha mesmo ali. Mas claro que a gente sempre elogia as meninas, dá incentivo, ó, da próxima vez você vai melhorar, com certeza. Mas, por exemplo, teve artesã que conseguiu fazer e teve artesã que não conseguiu fazer. Então, trazendo pra você isso, que nem sempre você vai pegar uma videoaula no YouTube, pode ser até uma peça simples, né? Tapetinho simples, igual dessa daí é um tapete simples. É um tapete simples. E nem sempre você vai ter que seguir o mesmo padrão que esse professor está seguindo. Às vezes você vai ter que fazer algumas diferenças, ó. Esse professor tá fazendo isso, mas eu vou ter que mudar, porque comigo isso não tá dando certo. Igual, por exemplo, a professora iniciou com 3 pontos, ela teve que iniciar com 2. Eu falei com ela para ela estar iniciando com 2 ali. Ela teve que fazer uma mudança drástica na peça dela, para a peça dela dar certo. E se você for um artesão que às vezes você não consegue fazer isso, dificilmente você consegue ali fazer as adaptações na sua peça necessária, e aí vai acontecer igual o que aconteceu com ela. Ela falou que desmanchou várias e várias vezes e não conseguiu fazer ali. Aí eu fui passei a dica pra ela lá. Então, meninas, hoje um videozinho desse foi esse dali. Toma cuidado, meninas, achei que você vai pegar uma videoaula no YouTube e ela tem que te trazer tudo certinho pra você. Não quer dizer que a peça tá errada, não. Às vezes você vai chegar lá, você vai precisar fazer as adaptações para o seu pontinho. Uma coisa que já aconteceu comigo muito aqui, meninas, isso daí já aconteceu muito. Aqui, quando eu vou já gravar jogo de banheiro, eu tenho o meu banheiro aqui, que tem um vaso super antigo. Aqueles bem antigão, sabe, aqueles colorido? Bem antigão mesmo, muito antigão. E aí, ele é um vaso menor, então a tampa dele é bem menor. Eu, quando vou fazer as minhas videoaulas, eu faço a videoaula para a tampa do meu vaso, já que eu vou usar aqui. Eu não vou usar em outro vaso, então eu vou usar aqui. Eu faço ele um pouquinho maior que o do meu vaso, que se caber se eu por acaso trocar de vaso, vai caber em outro vaso. Só que aí acontece que tem artesão, você sabe que vaso existem inúmeras qualidades de vaso. E elas querem que eu grave a aula passo a passo. Elas não sabem fazer da adaptação. Por mais que você ensine, ó, você vai fazer mais 2 carreiras aqui antes de você iniciar o bico. A pessoa não sabe fazer adaptação. E ela quer que você grave o vídeo certinho, do primeiro ponto ao último ponto, junto com ela. Imagina se eu tivesse gravando uma capa de jogo de banheiro para toda artesã que tem, ó, eu tenho esse vaso aqui, eu tenho esse outro vaso, eu tenho esse outro vaso. Eu ia ter que gravar milhões de aulas de um modelo só, mas em várias versões ali para cada tipo de vaso, meninas. A pessoa tem que saber adaptar. Você que é artesã tem que saber adaptar. Para você que tá chegando agora no artesanato, ou você que vai chegar futuramente, vai ter que saber adaptar, às vezes, em alguns vídeos que você vai assistir, para você não vai dar certo. Então, as meninas normalmente que já me seguem, que elas sabem, normalmente, ó, professor, já aprendi a fazer as adaptações aqui, foi aprendendo junto comigo, porque eu gravo meu vaso, mas dentro da videoaula eu passo todas as instruções possíveis para a pessoa aumentar, só que ela tem que saber aumentar olhando o vaso dela ali, porque se ela não souber, fica bem difícil. É uma coisa também que acontece bastante aqui. Então, dica para você, artesã, aprenda, vá de pouquinho em pouquinho, não precisa ter pressa, mas nunca ache que o professor tem que trazer uma aula certinha, do seu jeitinho que você precisa, não. É o contrário, o professor grava o vídeo da forma que ele precisa. Ó, o meu aqui encaixou 3 pontos. Se o seu vai encaixar 3 pontos, talvez não, você vai ter que fazer a adaptação. Do professor deu certo. Se o professor tivesse gravado com 2 pontos, talvez do professor não teria dado certo. Ele não teria nem trago a aula. Ele trouxe porque o dele encaixou com 3. O dela vai ter que encaixar com 2 pontos. E isso tá tudo bem, cada um no seu quadradinho ali. Então mesmo. Tchauzinho, deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque tem muita coisa boa e vai ter muito vídeo. Esse é Empresário Produtiva 12, mas o que vai ter de vídeo aqui nesse canal vai ser muito aí bacana. Assiste todos, porque é sempre uma dica maravilhosa dessa aí.